Oi, eu sou o Léo e hoje eu tô aqui com uma peruca humana como exemplo para você que acabou de adquirir a sua peruca e tem algumas dúvidas, né? Independente do tamanho da sua peruca, ela sendo de cabelo humano, é sempre bom você ter, né, com você um pentezinho, uma escovinha aqui. No caso dessa aqui é uma escovinha raquete. Uma escovinha raquete, um pentezinho, alguma coisa pra você sempre deixar ela mais arrumadinha, né? Não deixar ela bagunçar tanto, não deixar ela embaraçar, embolar tanto. E eu recomendo a penteação normal, né? Como você faz no cabelo mesmo da sua cabeça, só que tente não colocar tanta força na raiz da própria peruca para que você acabe não puxando, né, algum fio de cabelo e causar a queda de fios indesejados, né? Então assim, pode pentear normalmente, seja ela crespa, cacheada, humana, só que com um certo cuidado, né? Não que precisa ter o maior cuidado do mundo, mas respeitando e entendendo o limite da sua peruca, né? Porque se você vê que tem alguma coisa um pouco embaraçada, embolada, vamos tentar passar um cremezinho, um óleozinho, vamos tentar desembolar primeiro com os dedos que não são tão agressivos para depois iniciar uma penteação normal, né, com uma escovinha ou um pentezinho da sua preferência. É muito comum que quando uma peruca chegue, ela não esteja exatamente como você queira, como você goste, né? Então é bom você fazer alguns reparos ali relacionados a corte, né, menina? E vamos supor, sendo a franja dela. Se a franja dela estiver grande demais, geralmente as perucas elas vão com franjas grandes demais, né? Então você tem que colocar ela ali na sua cabeça, bem colocadinho, bem certinho, para que você corte, né? Não é um bicho de 7 cabeças. Eu não tenho habilidade com corte, confesso. E essa daqui é um exemplo de uma peruca que eu mesmo cortei a franjinha dela porque veio muito grande, né? Se você não tem habilidade nenhuma, tem medo de estragar a sua peruca, você pode pedir alguém que entenda ou ir em um salão para que a pessoa corte do seu jeito. Faça um corte nas pontas, se você achar que tiver ralo demais. Enfim, qualquer tipo de customização ou estilização que você quiser fazer na sua peruca, que envolva cortes e tal. Se você não souber, se você não tiver a prática suficiente, peça alguém ou pague alguém, né, algum cabeleireiro para fazer para você, tá bom? Então as perucas geralmente elas vão cruas, né? Às vezes tem gente que já dá a sorte daquela peruca ser perfeita do jeitinho que a pessoa queria, mas muitas das vezes fica ali uma coisinha ou outra que tem que fazer um cortezinho para que a peruca fique do seu jeito. Essa daqui mesmo é minha franja, nossa, ela vinha, essa aqui é minha mesmo, né? Eu uso ela. A franja dela vinha aqui, então eu cortei e uso ela em cima da sobrancelha. Foi bem simples mesmo. E se você arriscar de cortar dentro de casa você mesma, corte devagarzinho, vá cortando sempre pouco e olhe, ficou bom, não ficou? Deixa eu cortar mais um pouquinho. Ficou bom, não ficou? Corta mais um pouquinho. E não enfia logo a tesoura em uma parte que pode ficar pequeno demais e você acabar não gostando, entendeu? A questão de química. Gente, química na peruca, as perucas de cabelo humano, muitas vezes a pessoa tem aquela idealização, né? Nossa, eu vou comprar uma peruca de cabelo humano e vou fazer o que eu quiser, descolorir, pintar, tingir, usar progressiva, selante, relaxante. Gente, não é assim. A peruca humana, ela é um cabelo humano, né? 100% cabelo humano, porém, ela exige cuidados, assim como o seu cabelo mesmo. Quantas pessoas não dão cortes químicos nos próprios cabelos, estragam o cabelo com química, né? Então, a peruca de cabelo humano, eu aconselho não usar químicas como descoloração, como pinturas à base de amônia, enfim. Tem perucas que chegam a ter cabelo de 3 cabeças para construir uma peruca, né? Então, você imagina os tipos de genéticas, os tipos de fios, os tipos de química, porque geralmente é bem difícil encontrar peruca que seja de cabelo virgem. A maioria das perucas são de cabelos indianos, cabelos macios, né, saudáveis, porém não é tão interessante abusar de química nas perucas, né? Mesmo que seja de cabelo humano. Se você quer fazer qualquer coisa, seja uma descoloração ou uma química qualquer, faça um teste de mecha antes, para que você não corra o risco de já colocar aquele produto na sua peruca e acabar estragando ela toda. Uma dica que eu dou é que elas geralmente se dão bem com selagens, né? Não relaxamentos, não descolorações, mas selagens, né? Se a peruca que você adquiriu for clara, você é uma peruca bem loirinha, você pode brincar com as cores, colocando cores, né, coloridas, do jeito que você quiser, porque ela, como ela já é clara, ela tem a facilidade de você mudar de cor. Mas uma peruca escura não é muito bom você descolorir, porque pode ser que você estraga, mas enfim, repetindo, o que você quiser fazer, faça, mas faça um teste de mecha antes, para que você acabe não estragando todo o seu produto. Sobre guardar uma peruca, antes a gente tem que recapitular o que você fez antes.
Por exemplo, desde que ela esteja limpa, você pode deixar ela aonde você quiser, da forma que você desejar. Mas se você chegou em casa, você estava um pouco suado, acabou pegando sereno, né? Enfim, a peruca tá úmida de alguma forma, não é bom pegar uma peruca humana assim. Qualquer peruca, mas humanas principalmente porque são cabelos humanos, né? Então pode dar algum fungo, alguma coisa. Não é bom você pegar uma peruca que seja úmida e acabar colocando ela em algum lugar fechado, tipo um guarda-roupa ou até mesmo as próprias embalagens que elas vêm. Se você puder ter um suportezinho de peruca, uma cabeça daquelas de isopor, pendurar ela em algum lugar, de alguma forma que ela fique ali exposta, respirando, né? Pelo menos depois que você chegou em casa, aí sim você vai poder guardar ela onde você desejar, seja dentro do guarda-roupa, dentro da própria embalagem dela, entendeu? É uma coisa que não tem tanto mistério não. Sobre a prancha, Babyliss, esses produtos que usam calor para modelar os cachos, né? Seja alisar ou modelar. Gente, é cabelo humano, então você pode usar a temperatura que você desejar, né? Porém, para que você torne a vida útil da sua peruca maior, é interessante que você não use as temperaturas mais elevadas que as chapinhas do mercado hoje em dia oferecem, como 220, 230 graus Celsius, né? Ou mais de 400 Fahrenheit, porque isso pode acabar danificando o fio a longo prazo. Se você for fazer uma progressiva que usa chapinha em altíssima temperatura, sim, você vai ter que usar sem problema, mas não é bom ficar abusando disso sempre, porque é um fio, é um cabelo que ele já não está mais pregado, ele já não está mais nascendo de um couro cabeludo. Então ele não está mais recebendo nutrição, a saúde que o próprio corpo envia para os fios, ele não está mais recebendo isso. Então você pode usar como você desejar, mas é interessante que tenha essa certa cautela, entendeu? Mas fique à vontade para usar o seu Babyliss, a sua chapinha. Arrasou. Sobre secar. Gente, secar, você pode secar ela com o próprio secador, né? Eu não recomendo tanto o uso assim intensivo, né, frequente de secador, porque o secador, principalmente por mais que a peruquinha tá lá quietinha no lugar, o secador você puxa muito. Não é que eu vou puxar isso aqui e vai cair, eu posso puxar tranquilo, ó, tô puxando aqui, não cai um fio. Mas a gente sabe que no uso ali do dia a dia, a gente acaba puxando até o próprio cabelo da gente, né? Perde muitos fios quando a gente usa secador, usa escova, né? Então eu sempre recomendo assim, se você puder, se for do seu alcance, deixar ela secar naturalmente, né? É o melhor método, assim. Após a lavagem dela, você pode deixar ela secando ali em algum local arejado, né? Para que ela seque normalmente, sem muito vento, para que o vento não acabe embolando os fios. E também não é interessante deixar ela secando num varal, por exemplo, com o sol intensivo ali batendo, né? Porque o sol também consegue danificar a fibra, né? Quem fica exposto diariamente com seu próprio cabelo em sol todos os dias, acaba que danifica os fios. Tanto é que existem muitos produtos hoje em dia para você usar aí que eles já têm até filtro solar para cabelo. Então, secar normal. Pode ser com secador, se você quiser que seque logo, jogar um ventinho, né? Depois você passa uma chapinha para ela ficar mais alinhadinha, bonitinha, ou você pode lavar ela e deixar secando em algum local arejado. Na hora de lavar a sua peruca, você pode usar um shampoozinho, né? Eu uso de preferência shampoos assim, que não são tão abrasivos. Tem shampoos que limpam muito, né? Que acabam deixando o fio até um pouco ressecado. Então eu gosto muito de usar Emasterol, shampoozinhos que você já conhece, até para bebê também é legal, que não limpa tanto, né? Porque tem uns que danificam muito o cabelo, assim, deixam muito limpo, acaba deixando o cabelo ressecado. Então você pode colocar um shampoozinho aqui por dentro mesmo, da sua preferência, tá, gente? Lavar, dar uma esfregadinha na própria touca dela mesmo, para que ela tire todo aquele suor que fica aqui, principalmente, né, onde mais tem contato com o nosso couro cabeludo, essa parte aqui da peruca. Então é interessante que vocês lavem isso bastante, né? Passa o shampoozinho e o cabelo, você pode passar um shampoo e meio que escorrendo assim para as pontas, ó. Não é necessário passar aquele tanto de shampoo. Tem gente que tem o hábito de pegar cabelo e ficar até fazendo assim, ó. Não é interessante. Basta você passar o shampoo mesmo e ir fazendo assim, ó. Você vai passando o shampoo e fazendo assim, que já vai levantando uma espuminha, já vai limpando ela. E aí você pode hidratar ele, usar um condicionador, né? Você pode hidratar. Essas perucas que são geralmente as perucas que todo mundo vende, né? Que são perucas de cabelo indiano, principalmente. Elas gostam muito de cremes baratos, por incrível que pareça. Cremes como Scala, né? Esses Canechon, né? Tem vários cremes aí no mercado que são baratinhos, que
que são ótimos, elas gostam muito. E aí existem aquelas milhares de misturinhas caseiras que a gente encontra em vários vídeos do YouTube, que você adiciona vitaminas, adiciona coisas ali dentro do creme para que o cabelo fique mais saudável, né, e absorva bastante aqueles nutrientes. Aí hidratou ela, você pode usar um condicionador, você pode usar um creme de pentear para deixar ela secando mais quietinha, mais alinhadinha. Você pode usar um reparador de pontas. Enfim, o importante é nunca ficar lavando, usando shampoo e não usando mais nada, porque como é cabelo e como ele não recebe mais a nutrição do próprio corpo, porque é um cabelo que ele está aqui costurado, então é interessante que você cuide dela para manter a qualidade dos fios, a saúde dos fios e a durabilidade da peruca como um todo, né? E por último, gente, como colocar a peruca, né, gente? Como colocar? Gente, a peruca, existem várias formas de se colocar. Cada pessoa arruma um jeito, né? Tem o seu jeitinho especial de colocar. As perucas, elas têm essas alcinhas internas, né, reguladoras, que vocês conseguem tá ajustando aí na cabeça de vocês para ficar mais apertadinho ou mais folgado. No caso aqui, essa peruca é do meu uso mesmo, eu deixo ela nesse tipo de regulagem aqui, ó, as alcinhas aqui. Se eu quiser mais apertado, eu vou colocar essas alcinhas no centro. Se eu quiser mais folgado, vou colocar as alcinhas no canto, entendeu? Tem gente que faz até um X assim, ó, entrelaça elas, né? Então a alcinha, ela é reguladora, ela serve para isso, né? Se a sua peruca tiver pentinhos ou não, os pentinhos você pode enganchar eles no seu cabelo mesmo. Se você tiver cabelo, você também consegue descosturar eles daqui. Se você souber fazer isso, né, você consegue descosturar eles, porque tem gente que também não gosta tanto desses pentinhos. E para colocar, gente, não tem muito mistério. Deixado as alcinhas assim, né? Tem muita gente que pega essas alcinhas também e coloca uma na outra. Não é correto, mas tem gente que gosta, né? Então, cada pessoa tem o seu jeito. No caso, eu coloco assim, ó. Eu tenho o meu gosto mesmo de colocar assim. Eu afirmo ela primeiramente na minha testa. No caso aqui, gente, isso daqui é a referência da nuca da peruca, tá? É a parte de trás, a parte que fica aqui assim, ó. Então, aonde tem essa abinha, você sabe que é a parte de trás da peruca. E aonde tem essas orelhinhas aqui, ela tem duas orelhas, ó. Geralmente as perucas têm duas orelhinhas, né? Sendo ela de lace ou não, né? Elas têm uma orelhinha de lace ou uma orelhinha assim de paninho mesmo. Então eu gosto de afirmar ela na minha testa, essa parte da frente. Depois que eu afirmo ela na testa, eu puxo ela até a parte de trás. E aí depois eu coloco do meu jeitinho, ó. Na hora que você coloca, fica meio assim, né, tortinho. Aí você vai pegar na orelhinha dela, porque elas têm duas orelhas, gente, são duas abinhas. Olha, fica difícil vocês verem porque é escuro, é muito preto, né? Mas elas têm duas abinhas, você pegou aqui, ó. Aí você ajeita do seu jeitinho, ó. E elas encaixam na cabeça, ó. Aí agora a peruca ela vem aqui, ó, certinho. E aí você vai ver se vai estar torto, se não vai, você vai pentear, vai deixar mais do seu jeitinho, entendeu? E é assim que se coloca uma peruca, não tem muito segredo, não tem muito erro. Se a sua peruca for de lace, ou seja, se ela tiver aquele tulezinho, né? Porque no caso dessa aqui ela não tem, tá vendo? Ela tem franjinha até justamente para isso, para que ela fique imperceptível, à frente dela passe despercebido como uma coisa mais natural. Então, se a sua peruca for de lace, ela tiver aquele tulezinho, aquele véuzinho que fica aqui na frente, tem umas que tem o véuzinho só aqui, né, como tem só no meio da cabeça, tem outras que tem esse véuzinho, esse tule que é a lace em toda a região da cabeça, frente, lado, costa. Essas perucas, elas precisam ser coladas. Existem vários tutoriais onde você encontra na internet, explicando de várias formas diferentes. Elas precisam ser coladas. No caso, quando ela tem só aqui no meio da cabeça, não tem tanta necessidade de colar. Mas quando a lace ela vem até a orelha, aí sim é bem interessante colar, porque a peruca ela fica meio mole, né? A peruca assim, o wig tradicional, como essa que eu tô usando, ela já fica firme, porque ela toda em pano costurado, é um pano mais grosso, então ela já parece que gruda, assim, o jeito de falar, né? Ela fica firme na cabeça. Agora a de lace não, ela te dá toda aquela naturalidade, onde você consegue jogar para os lados, fazer toda aquela coisa e ficar perfeito.
Porém, ela exige mais essa manutenção, assim, de estar colando, né? Enfim, o universo das perucas é gigantesco e você tem várias possibilidades com elas. Você pode colocar grampos por dentro, grampinhos tic-tac no caso, né? Pra você usar o tic-tac no seu próprio cabelo, pra você ganhar mais firmeza. Você também tem as Hair Grip Bands pra colocar na cabeça. É uma faixa que você coloca e coloca a peruca por cima para ganhar mais aderência, porque ele é um pano que ele ganha ele faz um atrito, né, com a peruca. Então tem ele para a peruca com lace, tem tudo. Gente, o mundo das perucas até eu fico chocado, porque são muitas coisas que você pode usar para mudar, para melhorar também o seu uso no dia a dia. Tem as touquinhas também, o wig cap, que você pode colocar na sua cabeça. Se preferir ou não, não é obrigatório, né? Você pode colocar para ganhar mais aderência à peruca, para que ela fique organizadinha, tá vendo? E aí você coloca ela bem rentezinha, elas já são de uma cor parecida com a cor da própria pele. A utilidade maior desse produto é você controlar o volume do cabelo, porque a maioria das pessoas que vão usar peruca tem cabelo, esteja ele trançadinho ou não, o correto é deixar ele trançadinho o máximo baixinho possível para que você coloque a peruca, para que também crie uma higienização também, né, de separar a peruca do seu próprio couro cabeludo, que às vezes o couro cabeludo da pessoa soa muito, tem muita oleosidade. Você tem as colas, né, seja colinha líquida, né, mais cremosinha, onde você pode ajustar, colocar o seu local ali específico para você colar a sua lace, que no caso são só para laces, colas, né, perucas wigs sem lace não necessitam de colas. Você também pode usar as fitas adesivas dupla face, que o pessoal gosta muito, o pessoal usa muito até para prótese, né? Você retira uma pequena tira dela e coloca nos lugares desejados. Você corta as tirinhas, né? E você coloca nos lugares desejados e vem com a peruca por cima e cola e segura, né? Pra poder ela pegar a colinha ali. Você também tem essas tiras de pano que elas são flexíveis, né? E você consegue costurar ela na sua peruca por dentro para que a peruca fique mais firme na cabeça. Então, aquela coisa que a gente tinha, né, aquele medo de a peruca não está natural como eu queria, ou não, ou será que a peruca vai cair, né, o vento vai tirar. Isso hoje em dia acabou, o mundo das perucas está aí, né, milhares de pessoas usam, né, seja artistas, todo mundo caiu no gosto popular. Era uma coisa muito famosa no passado e agora voltou com tudo, né? Então eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, entrem no link da loja para vocês verem mais tudo isso que eu tô falando, mais dicas, mais informações. E é isso.